IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Segundo dados da Polícia Federal, até o dia 20 de março, quase 1.000 ucranianos já chegaram ao Brasil. A Organização das Nações Unidas divulgou que mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a guerra começou. Qual será o fluxo de refugiados ucranianos que o Brasil ainda vai receber? O Estado deve preparar uma operação especial para recepcionar essas pessoas? Em que condições elas serão interiorizadas no Brasil? Quem vai nos esclarecer estas e outras dúvidas é o professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, Gustavo da Frota Simões, que atua no programa de pós-graduação em Ciências Militares. Gustavo, então vamos à primeira pergunta. É possível estimar qual será o fluxo migratório dos refugiados ucranianos? Bom dia, Luísa. Em primeiro lugar, o que a gente tem visto até o momento são números muito significativos e inéditos em termos da pouca quantidade de tempo em que esse conflito iniciou. A gente está entrando na 5ª semana de conflito, né? Já com menos de um mês, você já tem mais de 3 milhões e 500 mil ucranianos que saíram de sua residência. No início das hostilidades, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estimou em 4 milhões o número de refugiados ucranianos, sendo pelo menos o triplo disso de deslocados internos, ou seja, pessoas que tiveram que sair da sua residência, mas que não cruzaram os limites fronteiriços da Ucrânia, o que daria um total de 16 milhões de pessoas em algum tipo de situação de vulnerabilidade e de deslocamento. Pelo pouco tempo que a gente tem desde o início do conflito até o presente data, eu estimo que a gente vai ter pelo menos algo em torno do dobro do que estimou as Nações Unidas alguns dias atrás, ou seja, de pelo menos 6 a 8 milhões de ucranianos devem deixar suas residências. Isso está mais ou menos parecido com o que a gente viu em termos de saídas nacionais de grandes crises, sejam econômicas, políticas, sociais ou em decorrente de conflito, como o caso dos venezuelanos, em que aproximadamente 20% da população saiu do seu território, no caso dos sírios também, que houve um grande êxodo nos últimos 10 anos, sobretudo, que estima-se também em torno de 20% a 25% da população. Como a Ucrânia hoje tem aproximadamente 44 milhões, eu acho que trabalhar dentro de uma estimativa em torno de 6 a 8 milhões não é nada superestimado. Então, esse deve ser provavelmente o fluxo de refugiados. Muito provavelmente, como já calculou o Acnur, em torno de o dobro disso, ou até um triplo disso, de deslocados internos, ou seja, pessoas que simplesmente migraram de uma região dentro da Ucrânia, mas que não conseguiram, não quiseram cruzar os limites fronteiriços ucranianos. E no Brasil, nós conseguimos estimar quantas pessoas devem entrar aqui no país? Em termos de deslocamentos, de fluxos migratórios, é sempre muito difícil a gente precisar com muita atenção esses números, né? Mas o que a gente tem até o momento, como você destacou na sua chamada, em torno de 1.000 pessoas dentro de um conflito que tem aí aproximadamente 4 semanas, 28 dias, né? Para efeitos comparativos, o que a gente pode, vamos dizer, estabelecer é algo parecido ou próximo ao que o Brasil recebeu de refugiados sírios, que é em torno de 5.000 pessoas. Eu acredito que nos ucranianos, como você tem algumas semelhanças com o fluxo de refugiados sírios, o Brasil deve receber em torno disso, mas é uma estimativa com base nos cálculos que a gente tem até o presente momento. Por quê? No caso da Ucrânia, como na Síria também, há uma barreira muito grande, que é a barreira geográfica. O Brasil está a mais de 4.000 quilômetros, né, de distância da Ucrânia e da Síria. Então, esses refugiados, para chegar aqui no Brasil, eles precisam ter, principalmente como meio de transporte, o avião. Isso já dificulta muito. É uma travessia extracontinental. Então, o próprio custo desse deslocamento é muito grande. Você sair da Ucrânia ou de qualquer parte da Europa e chegar aqui ao Brasil, há uma distância muito grande e um custo envolvido enorme nesse deslocamento.
Além disso, assim como os sírios, os ucranianos também têm barreiras, principalmente culturais e linguísticas, né? Ou seja, a cultura brasileira é muito diferente da cultura ucraniana. Então, há algumas diferenças em termos também significativos da língua, né? O português não é uma língua próxima ao ucraniano. Então, essas pessoas virem para cá requer um nível de ou conhecimento prévio ou algum laço social que os permitam ingressar. É também outra semelhança com a população síria. Você tem no Brasil uma comunidade de descendentes ucranianos significativo, como você tem de sírios libaneses. Então, por meio desses laços, dessas redes sociais ou familiares, você vai conseguir atingir uma quantidade, mesmo que muito pequena se comparado ao total. Então, acho que trabalhar dentro de 4 a 5 mil, se a gente estimar em 6 ou 8 milhões de ucranianos, é algo, vamos dizer, esperado e que o Brasil consegue, de alguma maneira, absorver de uma certa facilidade, né, essa quantidade de refugiados ucranianos. Até em termos de nivelamento de conhecimentos aqui, qual que é a legislação que rege a entrada desses refugiados aqui no país? Perfeito. Vamos lá. O Brasil, na verdade, ele está regido pelos grandes instrumentos internacionais de recebimento e de acolhimento de imigrantes forçados, né? No caso, a gente tem que estipular, num primeiro momento, as convenções internacionais sobre o tema. Para os refugiados, em particular, você tem a Convenção de Genebra de 1951, que é a convenção relativa ao Estatuto do Refugiado. O Brasil ele é signatário e incorporou essa convenção dentro do seu ordenamento jurídico. Nessa convenção, você estabelece quais seriam os critérios para reconhecer essa condição de refugiado, ou seja, um indivíduo com bem fundado temor de perseguição, com base na sua raça, na sua religião, na nacionalidade, pertencimento ao grupo político, né, ou condição social, que se encontra fora do seu território habitual de residência ou de nascimento. Tá? O Brasil é signatário dessa convenção. Então, num primeiro momento, a gente pode, vamos dizer, regularizar os migrantes ou classificar os migrantes ucranianos como refugiados, ou seja, vítimas de uma perseguição por conta da guerra, né? Eles tiveram que sair dos seus lares e, com isso, se enquadram na condição de refugiado. Ao chegar aqui no Brasil, esse refugiado ucraniano ele vai solicitar o reconhecimento dessa condição. Então, ele vai se reportar à autoridade migratória brasileira, que é a Polícia Federal, e fazer essa solicitação, dizendo, olha, eu me enquadro nas condições em que a legislação brasileira, que é a Lei 9474 de 1997, estabelece para o reconhecimento dessa condição de refugiado dentro da nossa legislação. E, ao mesmo tempo, a nossa legislação ela encontra também uma expansão desse conceito de refugiado, estabelecido na Convenção, que declara que também todo refugiado ele deve ser conhecido caso o seu país ou a região que ele se encontra sofra, né, uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, também os refugiados ucranianos podem ser enquadrados dessa forma. Uma outra maneira que seria possível dentro da nossa legislação é por meio da lei de imigração. E aí, esse migrante ucraniano ele pode solicitar o seu reconhecimento por meio da lei de imigração, seja por meio de um visto humanitário, que o governo brasileiro ainda há de normatizar, seja dentro das condições, vamos dizer, regulares de imigração. Então, ele pode vir aqui solicitar o seu ingresso no território brasileiro com um visto de residência, por um período específico. Ele pode também vir já com alguma vaga de emprego e aí sim solicitar esse reconhecimento migratório. Então, você tem basicamente, seja a lei de imigração, para ele se enquadrar, seja a lei relativa ao refugiado aqui no Brasil. Ok. Gustavo, quais países têm recepcionado esses refugiados, além do Brasil? Bom, na verdade, o Brasil tem recebido muito poucos, né, refugiados ucranianos. A grande maioria
do destino, né, a grande maioria dos refugiados ucranianos tem como destino os países fronteiriços. Isso é natural em todos os conflitos, em todo tipo de fluxo migratório forçado. O primeiro lugar de acolhimento, e muitas das vezes o único lugar que acolhe essas pessoas, são os países que fazem justamente a divisa, normalmente terrestre, com esses estados, né? E no caso da Ucrânia não é diferente. Os países que têm mais recebido ucranianos até o presente momento é justamente a Polônia, que tem uma fronteira terrestre significativa com a Ucrânia, a Eslováquia, a Romênia e a Moldávia. São os países que estão na região do conflito, né, que fazem ali divisa com a Ucrânia. Numa escala um pouco menor, há também cidadãos ucranianos indo para os países, vamos dizer, pró-Rússia, como Belarus e a própria Rússia. Então, você tem um deslocamento também de ucranianos nessa direção, numa menor quantidade, e normalmente são ucranianos de nacionalidade, mas russos étnicos, que buscam, então, o próprio acolhimento dentro da Rússia ou de Belarus, o aliado da Rússia. Mas, de uma maneira significativa, quase 55% dos refugiados ucranianos têm ido para a Polônia, que é o grande receptor desses refugiados. Mas, ainda em quantidade significativa, a Eslováquia, a Moldávia e a Romênia, como eu disse anteriormente. E, Gustavo, como é que o Brasil tem se preparado para recepcionar essas pessoas? Existe algum tipo de operação especial? Acontece alguma articulação entre a União e os estados? Como é que funciona, assim, em termos bem práticos e didáticos? Bom, na verdade, até o presente momento, não. Você não tem nenhum tipo de operação e não há nenhum tipo de necessidade de se montar essa operação aqui no Brasil, dado o número muito pouco significativo de ucranianos que têm chegado aqui no Brasil. É muito diferente, por exemplo, da Operação Acolhida, em que você tem um ingresso majoritariamente num estado da federação isolado, né, em termos geográficos e econômicos, que é o estado de Roraima, e uma quantidade muito mais significativa de entrada, né? Você já recebeu refugiados imigrantes venezuelanos passando de 250 a 300 mil, desde o início da Operação Acolhida e desde o início da crise econômica, social e política da Venezuela. No caso dos ucranianos, no último mês, ou seja, 4 semanas, né, 28 dias, esse número não chegou a 1.000. Então, não há nenhum tipo de necessidade de uma força-tarefa, seja no aeroporto, né, até porque majoritariamente essas pessoas vão chegar por via aérea, seja qualquer tipo de política pública específica para esse grupo nacional. O que a gente tem em termos de políticas públicas no Brasil para acolhimento a migrantes forçados, ou refugiados, ou solicitantes de refúgio, são as políticas já tradicionais. O Brasil é um país extremamente generoso do ponto de vista legal da recepção dessas pessoas. Então, ou seja, existem caminhos para a regularização migratória dentro das vias normais da nossa própria legislação. Além disso, o Brasil concede, em termos constitucionais, a equivalência de direitos entre nacionais e estrangeiros no território nacional, o que permite, por exemplo, que esses migrantes ou solicitantes de refúgio ou refugiados possam concorrer em iguais condições ao acesso a diversas políticas públicas que são oferecidas de forma universal e gratuita, como o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, em que esses estrangeiros eles são atendidos no território brasileiro desde que aqui permaneçam e tenham a sua regularidade. Além disso, você tem também a possibilidade de eles ingressarem em políticas públicas que são de uma forma universal, como programas como Minha Casa Minha Vida, né, programas de acesso a rendas básicas por meio do SUAS, né, da assistência social de uma maneira geral. Eles conseguem, dada vamos dizer, a generosidade da legislação brasileira, ingressar em vias iguais com os nacionais para justamente concorrer a esse tipo de suporte do governo brasileiro. Além disso, você já tem dentro, né, vamos dizer, de uma regularidade de atendimento, algum tipo de suporte fornecido por organizações não governamentais
ou organismos internacionais. Então, não são só os ucranianos, mas você tem sírios, você tem congoleses, você tem venezuelanos, você tem uma série de imigrantes em situação de vulnerabilidade que podem recorrer a essas organizações não governamentais para ter justamente algum tipo de auxílio emergencial e básico, né? Ou seja, algum abrigamento, algum suporte financeiro para aquisição de alimentos, ou até mesmo de moradia, de pagamento de aluguéis. Então, existem caminhos em que eles podem recorrer caso a situação de vulnerabilidade seja exacerbada. A questão é que, por conta da dificuldade da distância geográfica, acredito eu que a grande maioria dos sírios que vão chegar aqui no território nacional sejam pessoas com algum suporte financeiro prévio, até porque conseguiram comprar as suas passagens e conseguiram chegar aqui no Brasil, ou sejam pessoas com algum suporte social dentro do seu grupo privado, pessoas que vão ter amigos ou familiares, mesmo que distantes, ou alguma comunidade, como é o caso, por exemplo, da comunidade ucraniana, que tenha oferecido moradia, tem oferecido ali alimento a pessoas que chegam da Ucrânia. Então, a própria sociedade civil, por meios privados, também vai fazer esse acolhimento, dada a possibilidade justamente de receber esses migrantes aqui no Brasil. Gustavo, aproveitar esse teu comentário da última questão para te perguntar o seguinte também. Aqui no Paraná nós temos recebido uma série de refugiados ucranianos até pela proximidade cultural, né? Nós temos uma grande comunidade ucraniana na região leste aqui do estado, Curitiba, Prudentópolis, etc. Provavelmente essas novas pessoas que virão vão ser instaladas aqui no estado do Paraná, pela questão de similaridade cultural, elas tendem a ir para outros locais que tenham comunidades parecidas. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Bom, eu acho que num primeiro momento, o próprio estado do Paraná tem esse requisito de laços sociais e familiares que permitam com que esses ucranianos cheguem ao território brasileiro. Então, muito provavelmente, a grande maioria dos ucranianos, num primeiro momento, vai chegar pelo estado do Paraná. Por outro lado, caso essa permanência seja um pouco maior em termos temporais, ou seja, eles permaneçam aqui no território brasileiro, é natural que haja um certo espraiamento dessa população ucraniana que chega ao território brasileiro. Sobretudo que se encaminhe para regiões muito dinâmicas economicamente. Historicamente, o estado de São Paulo, principalmente a sua capital, a cidade de São Paulo, recebe um número significativo de imigrantes, dado o próprio dinamismo. Então, se ele chega aqui no território brasileiro, ele chega muito provavelmente amparado por algum tipo de laço, até mesmo para vencer essa barreira geográfica e cultural que eu citei anteriormente. Se ele vai se mantendo dentro do território brasileiro, é muito provável que, depois de sanar dessas primeiras dificuldades emergenciais de abrigamento, de alimentação, ele vai procurar o quê? Emprego, né? E o emprego ele vai procurar dentro do primeiro momento na própria região, e o estado do Paraná é muito capaz de absorver essa mão de obra, inclusive é até desejável, dado o nível intelectual de boa parte da população ucraniana, então provavelmente vai conseguir se inserir de alguma maneira dentro do próprio setor econômico paranaense, mas se houver alguma dificuldade ou tiver especificidades dentro da inserção laboral dele, é provável que ele recorra a outras regiões do país, o próprio Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em que você tem algumas indústrias que possam absorver essas pessoas, sobretudo, né, no ramo alimentício, no abate de animais, por exemplo, né, no campo dos frigoríficos, que já empregou e emprega de uma maneira significativa boa parte da população imigrante no Brasil, e seja para São Paulo, o setor de serviços, sobretudo, né, nas próprias indústrias que ainda abrigam o estado de São Paulo. Então, ou seja, é muito provável que esse espraiamento vai acontecer em médio, longo prazo, e principalmente se a gente continuar a receber uma comunidade significativa de ucranianos. Mas, a meu ver, o primeiro porto de entrada
no território brasileiro seja realmente o estado do Paraná, dada justamente o que você colocou, essa comunidade de descendentes ucranianos muito significativos, que já vem operando, né? Já vem operando por meio das suas organizações não governamentais, grupos religiosos, né? Sejam grupos religiosos evangélicos ou católicos que acolhem esses imigrantes no primeiro momento, e aí, posteriormente, né, como eu disse, essa procura pela inserção sociolaboral vai ocorrer de uma forma muito natural. Ele mesmo vai desejar, ele mesmo vai receber um convite ou vai ver uma oportunidade e vai com a sua família, ou sozinho, né, a depender do perfil, ir para outros pontos do território nacional. Perfeito. E, Gustavo, depois de um determinado tempo no Brasil, né, conforme houver o fim do conflito na Ucrânia, o país começar a se reorganizar territorialmente, etc., essas pessoas, elas podem solicitar o retorno à Ucrânia? Perfeito. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ele trabalha com alguns tipos de soluções que eles chamam de duráveis ou duradouras. Tá? O retorno é uma delas. A integração local seria, vamos dizer, uma primeira, mas o retorno é sempre o mais desejado, né? O imigrante, principalmente o imigrante forçado, ele em algum momento ele deseja retornar ao seu país de origem. E aí, para haver esse retorno, ele vai acontecer de uma forma muito natural. Se as condições, né, que geraram a expulsão daquelas pessoas, elas deixam de existir, há a possibilidade do retorno. Mas o retorno ele também vai depender, inclusive, de como vai estar a infraestrutura daquele país que vai receber. Porque como a Ucrânia já encontra-se aí há 28 dias num conflito que tem destruído boa parte de sua infraestrutura crítica, que é justamente, né, a intenção desses primeiros movimentos do exército russo, destruir essa infraestrutura crítica até para forçar uma rendição da Ucrânia e reconhecer algumas demandas russas, você vai ter um país que vai ter uma necessidade muito grande de reconstrução. Então, até o próprio local daquela pessoa pode estar destruído, a residência dela está destruída, e a economia ucraniana vai levar um longo período de tempo para se recuperar a patamares anteriores ao conflito. Vai depender de muita ajuda externa, vai depender de muito investimento estrangeiro para justamente reerguer esse Estado. E a verdade é que, no presente momento, a gente não sabe em que condições, seja em termos temporais, essa guerra vai terminar, seja em que condições o próprio Estado ucraniano vai ser, vamos dizer, vai se estabelecer pós a cessação dessas hostilidades. Então, a gente não sabe, no momento, qual tipo de Estado ucraniano vai existir após esse conflito. Então, a própria pessoa que saiu dentro do seu território, né, por conta desse conflito, às vezes não é interessante ela retornar, sejam por questões econômicas, políticas, sociais, que no presente momento é uma grande incógnita. Então, é necessário que os países que têm recebido essa população, e o Brasil, inclusive, em muito menor quantidade, que pense medidas de médio e longo prazo de absorção dessas pessoas. Vai haver algum retorno após o fim das hostilidades? Sem sombra de dúvida, vai haver, até porque isso historicamente ocorre. Mas é muito possível que, quanto mais o conflito se estenda ao longo do tempo, maiores raízes as pessoas que migraram de forma forçada vão criando nos seus locais de destino. E, com isso, dificulta justamente a questão do regresso aos seus lares na Ucrânia. Muito obrigada, Gustavo, pelos esclarecimentos. Agradecemos também aos ouvintes e continuamos aí observando os próximos passos, né, desses refugiados, migrantes forçados aqui para o Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Foi uma satisfação. Fico sempre à disposição. E obrigado mais uma vez ao IDESF pela oportunidade. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!